Reza a sabedoria das idades que o estabelecimento do centro representa também a manifestação das origens. O centro tem o grande poder da síntese, e quando ele desborda, manifesta a energia mais plena e universal. Apenas quando o centro está maduro é que o novo realmente tem o poder de emergir. Os mitos antigos estão prenhes de referências sobre paraísos situados no centro misterioso das terras. Lendas exóticas acompanham os viajantes de terras longínquas. Velhas histórias falam de tempos remotos onde tudo era perfeito e harmonioso. Perscrutando a história, se descobre que estes boatos possuem grandes fundamentos. E que as augustas esferas estiveram veladas por guerreiros sagrados e pelo respeito profundo dos povos. Como se fossem os próprios alicerces da terra. Estas lendas nos falam de tempos de grande liberdade, justiça e dignidade, e também de conquistas heróicas que mereceram ser zelosamente veladas, depois que parte da humanidade decidiu acatar os caminhos da sabedoria eterna. Ensina daí a sabedoria das idades, assim como faz a própria ciência, que as regiões centrais possuem tendências naturais para produzir vórtices poderosos e gerar conglomerações, por serem focos de concentração de energias, elementos e informações. As estrelas são complexos ígneos, formados em zonas de concentração de poeira cósmica.
Os planetas podem ser corpos depreendidos das estrelas ou por elas apreendidos. Ou senão, apenas formações paralelas dentro de um espaço-tempo integrado. E as constelações são redemoinhos estelares que reúnem as estrelas em zonas mais amplas, centralizadas em grandes buracos negros ou brancos. As manchas solares são ciclones magnéticos que migram a cada 11 anos através dos centros hemisféricos do Sol, ou mesosférios. O mesmo fenômeno organiza o campo eletromagnético da Terra e produz as tropopausas que geram as correntes de ventos responsáveis pelas inversões climáticas das faixas subtropicais. Estes ventos e as correntes marítimas associadas favorecem as grandes rotas de navegações, responsáveis historicamente pelos translados intercontinentais que produzem o fomento das culturas e a integração das civilizações. Ciclones, furacões, tufões e tornados são fenômenos planetários que ocorrem especialmente nas zonas intertropicais do globo. Os redemoinhos de águas, tão conhecidos nossos, também acontecem em alto mar, de forma gigantesca, com grande risco para as embarcações. A principal origem das montanhas ocorre por dobramento ou por sobreposição de placas tectônicas, implantando cadeias de montanhas no interior dos continentes. Enquanto os litorais geram planícies sedimentares, as montanhas produzem planaltos por erosão. A relativa aridez central seleciona os espíritos e ajuda a preservar a cultura. Pois o afastamento dos litorais pode reduzir o volume das chuvas e produzir estepes e desertos. A menos que exista o milagre natural de alguma grande floresta como a Amazônia, que se deve em boa parte à juventude geológica da região e à presença das cadeias andinas que concentram as nuvens no centro do subcontinente. De fato, também existem sínteses biológicas na forma de ecótones, ecossistemas centrais ou de transição. No organismo humano, merecem destaque por sua vez o plexo solar, que não casualmente recebe este nome como um centro mais físico. Assim como o contíguo coração,
como um centro ainda mais espiritual e universal. E, naturalmente, se deve incluir, da mesma forma, o cérebro como um terceiro e importante plexo neural. Todos eles devidamente reunidos pela coluna dorsal. Também podemos afirmar que, dentro da geografia humana, existem zonas solares mais físicas e zonas polares mais sutis, que se complementam para formar a multidimensionalidade da vida sobre a Terra. Zonas solares são regiões internas onde prevalece a importância das conformações harmônicas telúricas, como nos centralismos geopolíticos, geodésicos e geográficos. Estas zonas se associam aos mitos regionais de Agartha. Ao passo que nas zonas polares prevalece a importância das conformações astronômicas harmoniosas, como nos centralismos axiais, equatoriais e hemisféricos. Estas regiões se associam, pois, aos mitos nucleares de Shambhala. Tradicionalmente, os mistérios do centro se expressam em 3 níveis, atendendo às demandas do microcosmo, do mesocosmo e do macrocosmo. Nisto velam-se, pois, os tradicionais mistérios trinos de Shambhala. Trata-se daí dos meandros da tradicional cultura solar, os augustos mistérios universais do centro ou do próprio coração das coisas. No indivíduo, o centro sagrado representa, pois, coordenar especialmente as energias do coração. Neste núcleo acham-se as primeiras grandes verdades do ser, através do justo equilíbrio criador entre céu e terra, ou Chechen na China, termo que define o símbolo do Tao com seu duplo Yin-Yang, e que remete às próprias estruturas do coração físico, cujas 4 câmaras representa ademais os 4 elementos da alquimia. O despertar pleno deste chakra dá lugar à primeira iluminação verdadeira, através da ascensão cabal da energia Kundalini. Apenas quando acontece a realização deste 4º centro é que o ser humano está completo, uma vez que o reino humano é quaternário, emergindo assim o humano sobre as bases essenciais dos reinos mineral, vegetal e animal. Para despertar este centro, toca trabalhar ativamente com as energias focalizadas no próprio coração ou a partir dele, para incluir, na verdade, toda aquela tríade superior de centros a qual o coração já se integra. As energias correlatas e mais refinadas são aquelas do fogo e do ar, pois ambas preparam ou ativam a consciência superior.
Por justa analogia, algo semelhante acontece nas estruturas sociais e planetárias. No plano social, a quarta categoria é a espiritual ou sacerdotal. Por sacerdócio, entende-se a socialização profissional da atividade espiritual, sobre bases legítimas e vocacionais. La campana, en cambio, simboliza la vacuidad, lo femenino. Assim como necessárias, é claro, em favor dos leigos e dos principiantes, entre outros. A bem da verdade, a realidade do sacerdócio perfeito ainda não tem se manifesto espiritual e socialmente em nosso planeta, por uma simples questão de evolução, senão como uma realização de alguns poucos. Este patamar da cultura mundial tocará somente agora aparecer de fato através da nova raça raiz emergente nas Américas, por ser esta também a quarta evolução humana da ronda atual, pós-Lemúria, Atlântida e Aryavarta. O amadurecimento desta humanidade possibilitará, então, a manifestação social das verdadeiras instituições do coração, como são as almas gêmeas no plano do matrimônio e a iluminação plena na esfera da espiritualidade. E, finalmente, cabe encontrar os centros sagrados das coisas no próprio planeta. Estes centros são relativamente móveis, porque devem acompanhar a progressão das raças raízes sobre a face da Terra através das idades humanas. Assim, cada continente possui a sua região coração, por vezes até mais de uma, devidamente organizada pelo próprio planeta, através de uma geologia adequada para forjar os valores da alma e do espírito. Naturalmente, estamos falando sobretudo dos planaltos e altiplanos, assim como montanhas e cordilheiras. Estes locais de difícil penetração foram capazes de honrar a natureza inacessível comumente atribuída a Agartha, preservando as tradições e as culturas do espírito. Na Ásia são os Himalaias e adjacências, assim como a região do Altai. Na Europa são os Alpes e os Pirineus. Na África são os Atlas e o Kilimanjaro. E nas Américas são as Rochosas e o Platô Costeiro, o Planalto Central Mexicano e o Altiplano Andino. Mas também existe na vasta região oriental de Sul-América o seu coração geográfico, situado no Planalto Central brasileiro. E isto é muito importante conhecer porque a evolução espaço-temporal do eixo polar faz incidir as energias focais da nova era sobre esta parte do continente. E neste aspecto, os planaltos e altiplanos sinalizam também as fontes de orientação espiritual havidas dentro de cada ciclo humano. Personificadas na figura dos mestres de luz precursores.
ademais ressignificado através de pirâmides, estupas e símbolos afins, para aludir à ordem perfeita de ascensão coletiva disto tudo resultante.